meia-noite. Ok. Então, hoje, sendo dia 13 de maio de 2018, nós estamos estudando Gálatas, capítulo 5, dos versos 16 a 25, que falam sobre andar no Espírito, que falam sobre as consequências de andar no Espírito e as consequências de andar na carne, na epitomia tousarcos, né? Nas concupiscências da carne. E as obras da carne são muito conhecidas porque a gente convive com elas todo dia. Elas fazem parte da nossa natureza, e ainda tem as novelas para nos lembrar das coisas ruins da vida, das infidelidades, das porcariadas todas. Mas o fruto do Espírito é aquela capacitação que Deus nos dá através do Espírito que em nós habita para vivermos sobrenaturalmente. Você tem tudo para estar com raiva, você tem tudo para xingar, você tem tudo para amaldiçoar, mas se você está andando no Espírito, você abençoa, você tem a mansidão, você tem a cratia, o domínio próprio. Você tem... Jesus Cristo falou sobre isso, né, nos seus chamados, conhecido como Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Falou: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, abençoai os que vos maldizem. Se ele pedir a capa, dá a botina. Se ele pedir para dar uma milha, se anda duas. O Espírito Santo é outro Espírito, diferente do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, que estão sob a ira de Deus. Teve um momento lá no ministério de Cristo, em que era samaritano mesmo, né? Os apóstolos falaram assim: Senhor, eles queriam fazer igual Elias fez. Você quer que a gente manda cair fogo do céu aqui e mata todo mundo? Jesus Cristo falou: vocês não estão sabendo de que espírito vocês são. O Espírito agora é outro. O Espírito agora é um Espírito que nós sofremos o dano. A pessoa merece, na realidade, retribuição pela injustiça que está praticando, mas seguindo o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo, que falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora a gente pratica o amor incondicional. Uma decisão de amar. Não é porque eu sinto. Muitas vezes o sentimento também acompanha, mas nem sempre. Mas é algo que você decide fazer. Deus decidiu amar o homem, ir atrás do Adão escondido lá atrás das folhas, morrendo de vergonha e de medo. Foi uma iniciativa divina. Então, quando nós estamos cheios do Espírito, nós tomamos a iniciativa. Lembra lá da pregação do Felipe Seabra sobre o bom samaritano? Muitas vezes acontece uma coisa próximo de nós e alguém grita socorro lá na rua, você fala assim: não vou porque alguém vai ir. A pessoa está gritando socorro, alguém vai socorrer essa pessoa. Que alguém vá, menos eu. Eu vou aqui levantar, deixar o meu dia a dia, minha rotina, meus prazeres, né, os meus hábitos, para ir lá ajudar o próximo. Isso vai contra a nossa natureza. Exatamente por isso que nós precisamos. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. As epitomias tousarcos, que é no grego. Sarcos aí vem de sarx, que é a natureza pecaminosa. A carne, essa palavra carne, ela no português é a tradução de várias outras palavras no grego. A carne pode significar simplesmente esse material do qual nós somos feitos, que os animais também têm, cada um tem a sua carne. A gente mesmo experimenta a carne de boi, a carne de porco, a carne de peixe.
e por aí vai, de cordeiro, de paca, de tatu, mas tem gente que come até uns calangos aí lá no Nordeste, mas a carne que está falando aqui é desse inimigo interior que nós temos, que é a natureza que nos leva a agir e a pensar da forma como Deus não pensa e não age. É aquela natureza que Satanás implantou em Adão por ocasião da desobediência dele lá no Éden, e que nós herdamos. Um pecou, logo todos pecaram. Pela desobediência de Adão, o pecado passou para todo mundo. Isso é doutrina que tem aí no Novo Testamento, no livro de Romanos. Então, viver na carne é muito fácil, porque é só você ser você mesmo. Naturalmente a gente busca algo para substituir Deus, porque a lista aqui, inclui idolatria. Naturalmente nós temos as nossas rebeliões, que são as feitiçarias. Naturalmente o homem não precisa nem fazer força para ser impuro, para praticar alguma coisa que vai contra a vontade de Deus. E ciúme, iras, discórdias, os exageros, as bebediças, as glutonarias, isso aí é muito fácil, é muito natural. Basta você não fazer nada que isso brota naturalmente. Agora, frutificar no Espírito, que é o verso 22, é a consequência de uma decisão que você toma. O verso 16, capítulo 5, 16, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai, é o imperativo que está sendo dado aqui, é uma ordem, é uma solicitação que vem da parte de Deus, carregada de autoridade. Deus está falando que existem duas formas, dois modos de vida, duas maneiras. Existem duas maneiras de se andar. Depois que você nasce de novo, tem duas formas da gente viver: por nós mesmos, de acordo com aquilo que eu sempre fui e sou desde que eu nasci, ou de uma forma sobrenatural, andando no Espírito, que era o Espírito no qual Jesus Cristo andava, agindo da forma que é a forma através da qual Jesus Cristo agia. É uma decisão que eu tenho que tomar. Se eu quero crescer espiritualmente, se eu quero, como diz, se não me engano, em Filipenses, desenvolver minha salvação. Não está falando da salvação eterna, está falando da salvação das circunstâncias nas quais nós vivemos. Quando eu decido agir na velha natureza, vai ter um momento aqui no nosso estudo também, em que nós vamos ver que hoje, isso inclusive de acordo com Romanos 7, nós temos duas naturezas. Uma que já foi tecnicamente, juridicamente e factualmente declaradas mortas. Quando Jesus Cristo morreu, quando ele foi levantado, ele atraiu a si todo mundo. Ele estava morrendo no lugar de todo o planeta. Porque a gente vê que o plano da salvação, que é a forma de Deus revelar as coisas, é uma forma progressiva. Deus, ele, assim como a gente não ensina tudo de uma vez para o Pinto, para o Filipinho. A gente ensina uma coisinha hoje, aí ele entendeu. Você mesmo estava me falando ontem das coisinhas que você está ensinando para ele, que ele pergunta, e menino nessa idade faz muita pergunta. A palavra que o Felipe mais fala é por quê? Por quê? Aí você explica, mas por quê do porquê? Ele quer saber, porque está aprendendo.
Ninguém nasce sabendo tudo. Hoje em dia o irmão aqui, que vai fazer 95, né? Dia 16. Vai fazer quarta-feira agora, dia 16, né? 9,5. Ainda é 94. E ele já sabe, muito provavelmente, inclusive as coisas da vida, né? Os macetes. Ele vê alguém fazendo alguma coisa, apertando um parafuso, cozinhando alguma coisa lá no fogão. Ele sabe um jeitinho melhor de fazer isso, provavelmente, porque ele já passou por essa experiência muitas vezes. Ele já fez errado muitas vezes e depois descobriu que se você fizer tal coisa não vai entornar, vai ficar mais bem feitinho. Bom dia. Que é a experiência por causa da vivência, por causa da idade. Bom dia. Já o Felipe, ele ainda é novinho. O Felipe tem 5, não é? Não é 5? Vai fazer 6. Então o seu Américo é apenas 90 anos mais velho do que o Felipe. Só isso. Um tem 95, o outro tem 5. Então, muito provavelmente, ou com certeza, o senhor Américo, ele sabe mais coisas da vida, de como fazer muitas coisas do nosso dia a dia de uma forma mais otimizada, de uma forma que traga um resultado melhor. Isso é fruto da experiência. Então, à medida que nós vamos crescendo na fé, nós vamos amadurecendo. Mas essa maturidade, ela é proporcional ao quanto nós damos ouvidos à palavra ou não. Tem algum versículo lá dos Salmos, se não me engano, no Salmo 119, que fala assim, que a tua palavra me faz ser mais sábio até do que as pessoas que são idosas, que têm cabelos brancos. Então tem um atalho. Ou eu vivo 90 e tantos anos para aprender as coisas, ou eu dou ouvidos àquele que é eterno, aquele que habita a eternidade, aquele que conhece todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam. Então, nós temos a oportunidade de sermos sábios desde jovens. A palavra fala, se você medita nela, você é bem sucedido. Lá em Deuteronômio fala, se você guardar essa palavra, buscar praticar essa palavra, buscar entendimento dessa palavra, você não só vai ser sábio, como seus dias vão se prolongar. Está lá em Deuteronômio 5 ou 6. Então, existem muitas consequências boas, muitas vantagens de você se conectar com Deus. A palavra fala lá em Tiago, que nós vimos recentemente, que quando você se torna um operoso praticante da palavra, a consequência é que você seja bem sucedido em tudo aquilo que você faz. Está lá em Tiago 1, 21, por ali. Então tem duas formas da pessoa que nasceu de novo viver. Que eu estava falando agora mesmo, que quando nós tivemos a oportunidade, de acordo com, inclusive também com Romanos 7, que existe um velho homem declarado morto, e existe um novo homem. E cada dia que nasce, quando nós abrimos os olhos, hoje mesmo a primeiríssima coisa que nós fizemos, o que foi, mano? Acabou de acordar, já ligar o aplicativo que fala os versículos do dia. É a melhor coisa. Tem gente que a primeira coisa que faz é ir no banheiro, outras tomar um copo d'água. Mas nós temos descoberto, a Lulu e eu, que a melhor coisa que você faz é... Eu acabei de abrir o olho, já ligo o celular e leio um versículo. Aquilo já te deixa meio que vacinado, preparado para o dia. Porque eu tenho observado que
Quando você não faz um devocional, aí o dia é um desastre. Se você vive um dia sem a palavra de Deus, aquele dia é praticamente perdido, é um dia lixo. Tudo dá, aí você reclama, porque, Senhor, você não dá ouvidos à minha voz. Você não, eu falo um monte de lugar para você meditar nessa palavra, você nem abre a Bíblia, é difícil, nós já vivemos dias assim também, é claro, mas é difícil imaginar como é passar um dia sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. Hoje, agora, né, que a gente está amadurecendo, a gente vê assim, mas teve época que você passava um dia, uma semana, um mês, um ano, sem ouvir o que Deus tem para falar. Isso é horrível. Você está plantando fracasso. Você está condenando o seu dia a ser um dia difícil. Você vai ser igual o faraó tentando atravessar o mar vermelho na lama, as rodas da carroça vai agarrar. O treco vai ficar difícil. A palavra fala sobre isso, que o caminho do ímpio é cheio de tropeço, é cheio de escuridão. Tem até um versículo que eu estou tentando lembrar aqui, fala que é uma coisa rançosa mesmo. Então, quando nós tivermos tempo, nós vamos ver que existem mandamentos a respeito de mortificar as obras da carne, ou seja, considerar-se, de acordo com Romanos 6, morto, porque já foi declarado morto. E nós vamos ver que de manhã cedo tem duas roupas que você pode vestir. Você pode continuar com seu mulambo, que é aquela coisa malacafenta e maltrapilha do velho homem. Você pode se revestir do novo homem. Você pode se vestir de Jesus Cristo. Você pode decidir andar no Espírito. Você pode decidir ter um dia na presença de Deus. Isso é o privilégio do nascido de novo. Porque quando você não conhece a Jesus Cristo, você ainda não nasceu de novo, você infelizmente está condenado a ter um dia de fracasso, a ser escravo do pecado. Como Jesus Cristo falou, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Você está condenado a estar sobre a influência e atuação do príncipe das trevas, que agora atua, exerce poder sobre os filhos da desobediência. A pessoa não tem outra opção a não ser prostituir, ser impuro, ser lascivo, ser idólatra, ser feiticeiro, ser inimigo, ser brigão, ser ciumento, ser irado, ser discordioso, ser faccioso, ser invejoso, exagerar na bebida e na comida e outras coisas semelhantes a essa. Mas quando nós nascemos de novo, nós temos duas opções. Você acorda, você tem dois caminhos, você tem duas portas que você pode escolher passar. E Deus sempre fala, quando está diante dessas situações, seja lá em Ezequiel, seja em Deuteronômio, seja nos Salmos, em vários lugares, ele fala, olha aqui, ó, tem aqui o caminho da vida e tem aqui o caminho da morte, mas entra pelo caminho da vida, escolhe o que é bom, não seja burro. Então o nascido de novo, quando ele acorda, nós temos esse privilégio, primeiro de chegar até diante do trono de Deus. O véu está rasgado, o caminho está aberto, o acesso é livre e franco, porque Jesus Cristo consagrou esse caminho para nós, pelo corpo rasgado e o sangue derramado. É um privilégio. Já pensou você poder chegar lá no secretário de qualquer coisa, a hora que você quiser, para fazer suas reivindicações, o secretário das finanças, dos transportes? Você falou, a linha lá do meu ônibus não está muito boa, a rua que eu estou passando de obras públicas, falou, a rua lá do meu bairro está assim, assim, assado. E você saber que vai ser, seu pedido vai ser protocolado, com a grande possibilidade de ser atendido. Pensou a Elaine não precisar nem agendar lá, falar com o juiz, ela tem uma carteirinha lá, VIP, uma carteirinha VIP, Gold, Platinum, Plus, Ultra, Mega, Super Estrelada, em que ela só mostra assim nas portarias, se as portas vai abrindo para ela.
ela chega lá e conversa com o homem a hora que ela quiser. Esse acesso. Esse acesso franqueado que nós temos hoje. A qualquer momento que nós quisermos, você pode chegar diante do trono de Deus e pedir o que você quiser. Existe a garantia de que você vai ser ouvido. O pedido vai ser protocolado. Quanto a ser atendido, aí já é algo que Deus arbitra, é algo que Deus decide como e quando. Mas ouvido você vai ser ouvido. Então nós temos esse acesso e nós temos disponibilizado, habitando em nós, o seu próprio Espírito, que tem o potencial de nos capacitar para fazer coisas iguais ou maiores às coisas que o próprio Jesus Cristo fez. E nós podemos andar guiados por esse Espírito, ou nós podemos ignorar a obra consumada, nós podemos ignorar o amor de Deus, nós podemos ignorar o preço de sangue que foi pago, nós podemos ignorar a presença e a habitação do Espírito Santo dentro do nosso templo, que é o nosso corpo, um vaso de barro carregando uma preciosidade, e andar em inveja, bebedice, ira, glutonarias, prostituições, impurezas e coisa e tal. Ou podemos agir sobrenaturalmente. Quando você tem todo o direito de odiar, você ama. A pessoa pisa no seu pé. Hoje mesmo eu tomei, está até meio doendo ainda, eu tomei uma trombada de um senhor com um carrinho de compra. Ele chega e bateu assim na minha lateral. Na hora, na realidade, eu preocupei que eu estava com a mochila, que eu estava esbarrando, porque logo atrás de mim tinha uma promoção de azeitona. Agora é a hora de ouvir barulho, daqui a um monte de pote de azeitona caindo. Opa, não caiu nada. Que bom que eu não derrubei aqui uns 8 potes de azeitona, e uns potão grandão. Ali no Roma, ali na Bernardo Vasconcelos. Aí eu olhei para trás, era um senhor. Aí ele me pediu desculpa, falou, desculpa aí porque eu vim sem óculos e a minha vista não é muito boa, e eu esbarrei no senhor aí, coisa e tal. Não, está perdoadíssimo, não tem nada contra você, não vou ficar com raiva de você por causa disso. Mas você sabe que tem gente que briga por causa disso. Tem gente que, se você fizer a intenção de ir na frente dele, ele já está nervoso. Porque esse é o espírito do mundo. É o espírito que Satanás que quer que nós, até nós que somos nascidos de novo, entremos nele. Que a gente estava comentando, a Lulu e eu estavam conversando, a gente, né? Acho que é porque a gente mora junto e está muito perto um do outro, a gente conversa. Né? Eu converso mais com a Manu que com o Joel, por exemplo. Deve ser porque ela mora lá comigo. A gente estava falando outro dia sobre ela tem lá o grupo lá o WhatsApp tem grupo de todo jeito, né? Ela tem lá o grupo que chama, como é que é? As Panteras da Drogatel, como é que chama? Por que não coloca os Bacalhau da Araújo, né? Por que tem que ser as Panteras, né? Por que não coloca as Jaguatirica do Modesto? Então tem um grupo lá chamado As Panteras da Drogatel, nome é esse mesmo? Mas esses grupos são grupos, Deus usa a tecnologia. Eu faço muito uso da tecnologia, tem ferramentas maravilhosas, tem sites, tem aplicativos, você tem que saber usar as coisas. Mas Satanás usa muito mais a internet, as ferramentas tecnológicas, do que os nascidos de novo. Jesus Cristo mesmo falou que os filhos desse mundo aí são muito mais espertos que os filhos da luz. O crente ele pangua muito, ele vacila demais. Não é por falta de instrução. E esses grupinhos, essas redes sociais hoje em dia,
é uma ferramenta que Satanás tem usado demais para incutir, para fermentar e para multiplicar o desespero, a desesperança, a incredulidade, a violência, coisa errada. Às vezes aquelas coisas que a motivação nunca é Deus. Eu até estou querendo frisar mais, tudo que for coisa ruim, mas principalmente a intranquilidade, porque o ser humano ele ama a morte, né? O ser humano ele tem uma tendência, ele gosta demais. Você fala assim, ó, tem um filme aí que está nos cinemas, que mostra um homem que faz o bem para todo mundo. Cri, cri, cri. Tem um filme aí onde tem um cara que sai matando e destruindo, explode, derruba e faz fila. Se tiver um capeta, uma caveira, uma cobra, uma serpente, uma coisa do mal, um carro batido, capotado, todo mundo levanta dentro do ônibus para olhar. Ninguém levanta para olhar dentro do ônibus assim quando um cara está entregando uma cesta básica, um sanduíche para um necessitado carente. Uma senhora cai no chão, o outro levanta, não fica todo mundo olhando, ela está ajudando. Olha ali, gente, um gesto de amor. Olha, cadê o gesto de amor? Eu quero ver. Não, ele capotou, morreu, o sangue está escorrendo. Olha ali, gente, os pedaços saindo pelo carro. Cadê? Eu quero ver. Todo mundo gosta, todo mundo tem atração pela morte. Todo mundo quer imitar o papai, que mata, rouba e destrói, que é o Deus desse século. Então, lá nesses grupinhos aí, essas panteras lá, outro dia postaram a foto de uma criança de 7 anos pendurada na corda, que se matou. Então, a Marluz, quando abriu aquilo, ela nem quis olhar, que aquilo é uma cena tão negativa, que aquilo vai atrapalhar seu dia. Satanás vai ficar usando aquela imagem para trazer, nossa, esse mundo, hein? Nossa, eu tenho que me proteger, nossa, a violência, aí esse cara andando aqui do meu lado, hein? E é para gerar esse espírito de intranquilidade, esse espírito de autodefesa, esse espírito de revanchismo, esse espírito de se me cutucar eu dou um soco. A pessoa fica em estado de alerta, a pessoa fica desgostada com o mundo, de ver coisas tão ruins, tão negativas, então fica todo mundo o dia inteiro azedo, fica todo mundo o dia inteiro xingando, criticando, hostilizando. É o espírito contrário ao espírito de Deus, que fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo nada. Se cair 10 mil do meu lado, 1000 do outro, eu estou seguindo aqui tranquilo. Como disse o Felipe Seabra outro dia, o Salmo 91 é uma verdadeira bula de remédio. Aquilo ali tem proteção para tudo. Ele citou lá umas 12 coisas que são ditas no Salmo 91, das quais a comunhão com Deus traz como consequência proteção para elas. Então o Espírito Santo, ele quer fazer com que você ande num caminho de amor, um amor incondicional, que você ministra sem que as pessoas mereçam. Ele quer que você ande num caminho de alegria, em que as circunstâncias elas não são motivo para rir, mas você está rindo. Você lembra lá naqueles bons tempos lá na antiga comunidade, em que a gente começava a cantar o ha, né? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se você anda alegre, sem motivo para estar alegre, você é um bobo alegre no Senhor, você está forte, você está revigorado para aquele dia. Mas se você é uma pessoa que anda no desespero, que anda na intranquilidade, você está enfraquecido. Você é alvo fácil. Satanás se derruba. Então, o fruto do Espírito é uma capacitação sobrenatural que faz com que nós andemos com a força de uma natureza que nós não temos. A nossa tendência natural é uma tendência reativa, é uma tendência de autogratificação egoísta, é uma tendência
de autoproteção. Se eu não cuidar de mim, quem cuida? Já quando você está cheio do Espírito Santo, andando no Espírito, decidido a andar no Espírito, você não apenas deixa de atender as epitomias tossarcos, né, as concupiscências da carne, os desejos, os impulsos que a carne naturalmente te conduz, e passa a agir na contramão. Passa aquele seu dia, ele se torna um dia diferente de todos os dias que você já viveu antes. Você passa por experiências que depois você mesmo fica surpreso. De onde que eu arranjei força para vencer isso? Ou que palavras são aquelas que saem da minha boca para consolar aquela pessoa da forma como eu falei? Porque a gente sabe lá na comissão dos 70 ou dos 12, que Jesus falou, olha, não esquenta a cabeça com o que você precisa falar, não, que o Espírito Santo vai te dar as palavras. Então, quando você anda no Espírito, você chama a atenção. Se um carro começar a andar ali na contramão, em plena Afonso Pena, né, a via que sobe, o cara vem descendo. Aquilo vai chamar a atenção de todo mundo, inclusive do guarda de trânsito. O guarda de trânsito vai... Quando você anda na contramão, você chama a atenção. As pessoas notam, engraçado, por que ele não me xingou já que eu xinguei ele? Por que esse cara me abençoou já que eu o amaldiçoei? Por que ele não pisou no meu pé já que eu pisei no dele? Por que ele não se empanturrou com isso que eu estou oferecendo? Dizer que é de graça. Ah! Vocês já viram quando é o bolo de aniversário da cidade? O bolo tem 8 quarteirões de tamanho. Tipo em São Paulo acontece. Os padeiros ficam uma semana fazendo. Você já viu isso na televisão? Ficam uma semana fazendo o bolo. O bolo tem 3 toneladas, tem 4 quarteirões de... É até cômico. 4 quarteirões de tamanho. Na hora que muitos anos de vida, acabou o bolo. 3 segundos depois, o quarteirão de bolo some, porque tem gente que já fica com a sacola. Eu vou pegar o maior pedaço possível. Eu não vou aguentar comer, mas é de graça, então eu vou pegar. Eu lembro, tem gente que faz assim, puxa assim, 11 quilos de bolo para dentro da sacola. Se ele vai comer aquilo, não interessa. O que interessa é que é de graça, nada na vida vem de graça. Eu não estou nem aí se vai sobrar para o outro. Outro dia, o prato favorito do André é frango com quiabo. E no lugar lá onde a gente almoça, nas quartas-feiras, sexta-feira é feijoada, quinta-feira é tropeiro, tem os pratos, né? Terça-feira é purê com peixe, é o do dia, tem outras opções. E quarta-feira é o melhor dia, é o frango com quiabo. Tem angu também? Tem angu, tem couve, tem quiabo. É uma delícia, né? Eu estou aqui babando só de pensar. Aquele franguinho ensopado, né? E o André gosta tanto que muitas vezes ele coloca até 2 pedaços. Você paga um pedaço extra, né? Porque vai vir uma coxa. Uma coxa de frango. É muito pouco, né? As primeiras que somem são as contracoxas. Porque são grandonas. O ser humano, ele pensa primeiro em si mesmo, né? Então, as contracoxas grandonas tudo some. Depois sobra as coxas. E é lógico que sobra aquele monte de osso, porque tem gente que, muito honestamente, ainda vai errando com a lasquinha da outra coxa. Pega o seu pedaço, que é o direito, e sem querer, a colher vai lá errando com um pedaço da coxa, da qual ele não tem direito, que vem junto com o caldo. Né? Já vai roubando ali um pedacinho do outro. Né? Então... Mas às vezes solta mesmo meio molho. Não, se soltou tudo bem, mas tem uns que você vê que o cara está cavucando mesmo o pedaço para roubar uns pedacinhos. Você está ali na fila esperando. Porque quando está muito cozido, solta tudo.
Mas você está ali na fila esperando, você vê que o outro está arrancando a pelezinha da coxa do futuro. Alguém vai faltar para alguém lá no final da fila, né? O cara que chegar 1h30 da tarde, por exemplo, que a coisa começa a servir 11h30. Aí eu perguntei para ele assim: ué, filhão, hoje você só pôs um pedaço? Né? Porque eu já estava lá comendo e ele estava se servindo. E eu falei: normalmente são 2 pedaços aí de frango, que é um dia que a gente chegou mais tarde. Eu falei: só um pedaço? Não, porque eu pus um pedaço e só ia sobrar mais um pedaço se eu colocasse os 2. A pessoa que viesse depois, se estava com vontade de comer um frango com quiabo, só ia ter o quiabo. Você pensou no próximo. Isso não é normal, não. Talvez quem veio depois dele estranhou. Porque quando você anda na contramão, você chama atenção. Quando você anda no Espírito, isso é porque o ser humano, mesmo que ele ainda não seja nascido de novo, mesmo que ele ainda não tenha tido um encontro com Cristo, nós temos uma capacidade latente de perceber coisas, mesmo que não sejam coisas tangíveis, um certo discernimento de alma ou do espírito. É tipo assim, mesmo sendo nascido de novo ou não sendo nascido de novo, você conversa com uma pessoa e a pessoa, por algum motivo, ela não pode ser sincera com você e ela mente. Você escuta, mas já sabendo, não testificou muito essa palavra do que essa pessoa está falando, mas eu vou acreditar porque ela está dizendo. Mas que você tem a impressão que ela está mentindo, você tem. Ou, e eu penso que isso já aconteceu com todo mundo, seja incrédulo, ou seja aquele crente que não está andando no Espírito, em que ele chega num lugar, ele nunca viu aquela pessoa, mas como se diz, né, o santo não bate. Você bate o olho na pessoa, a pessoa bate o olho em você, e não existe uma simpatia muito instantânea, não. Você olha assim para a pessoa, não fui com a chapa desse cara. E você nota que a pessoa está pensando a mesma coisa. Não foi falado, mas é discernido. A palavra fala. E quando você nasce de novo, essa capacidade é muito maior. Porque 1 Coríntios fala que aquele que tem a mente de Cristo, aquele que é nascido de novo, ele a tudo discerne. E ele de ninguém é discernido. Você tem uma capacidade de discernir as coisas, de pressentir a necessidade do outro, de perceber as coisas. É claro que eu não estou falando aqui sobre ser divino como Cristo era, porque Cristo, quando em determinadas circunstâncias, por exemplo, quando ele levantou aquele paralítico que eles desceram pelas cordas lá pelo telhado, o pessoal pensou, ele está fazendo isso pelo poder de Beelzebul. Eles nem tinham falado ainda, porque eles vão falar lá no Mateus 12, está lá em Mateus 8 ou 9, tá? É um pouco antes. E ele falou assim: por que vocês estão pensando nessas coisas nos seus pensamentos? Que pensamentos são esses que vocês estão tendo aí? Como é que ele discernia isso? Ele discernia isso principalmente pelo fato de que ele era divino. Ele é Deus. Ele é Emanuel. Ele é Deus entre nós. É Deus encarnado. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está lá em Gálatas 2:9. Mas, além disso, ele tinha e tem o Jesus Cristo, o homem, andava no mesmo espírito no qual nós temos a oportunidade de andar. O discernimento que ele tinha está disponibilizado pelo Deus Espírito Santo que em nós habita. Então tem circunstâncias em que o Espírito Santo pode nos dar esse discernimento.
de perceber que intenção aquela pessoa está tomando. Que atitude, que resolução aquela pessoa. Todo pastor já passou por isso, de pregar alguma coisa que depois a outra pessoa vai chegar perto dele e falou assim: ô, me dedaram aí para você. Contaram a minha vida para você. Não é? Todo mundo já passou por isso. Quem fala aqui na frente já passou por isso. Por quê? O Espírito Santo é Deus. Ele é onisciente. Ele não está te dando a capacidade de onisciência. Mas se você está andando nele e está em obediência ao que ele te prescreve, ele vai te dar uma linha de raciocínio, uma capacidade de discernimento, uma passagem bíblica, um estudo, um tema, que vai ir de encontro à necessidade daquelas pessoas que serão seus ouvintes naquele dia. Ele tem esse poder de antecipação. Não é que nós nos tornamos prescientes, mas nós temos, entre aspas, uma certa capacidade de antecipação das coisas, se nós andarmos conectados com Ele. É o fruto do Espírito. Nós temos a capacidade de ser mansos quando tudo nos manda não sermos mansos. Nós temos a capacidade de ter controle, que nós, quando o Senhor nos deu a oportunidade, nós vamos estudar aqui palavra por palavra no grego, e a palavra domínio próprio é kratia. Kratia. Lembra que tem a palavra chamada democratia? Que é o demo, o povo é que exerce o controle, o kratos. Democratia. Então a palavra kratia é controle, é poder, é domínio. Então a palavra que é traduzida aqui por domínio próprio é kratia. A pessoa que consegue, pelo Espírito, se autogovernar. Ela tem capacidade de tomar as decisões mais adequadas e apropriadas, porque o Espírito Santo o capacita a ser dessa forma. E isso é sobrenatural. Então existe uma forma natural de agir. Você não precisa fazer nada. Basta se soltar. Né? Basta você ser você mesmo, que daqui a pouco você está com ciúme, daqui a pouco você está fazendo panelinha, daqui a pouco você está substituindo Deus, sendo idólatra, daqui a pouco você está sendo rebelde, ou que é a mesma coisa que feiticeiro, lá, de acordo com aquela passagem lá do profeta falando com Saul. Daqui a pouco você está perdendo o controle, daqui a pouco você está entrando em caminhos que você não deveria. Basta ser você, seja você mesmo. Eu tenho uma abominação por esses filmes que falam assim: siga seu coração. Siga as trevas, né? Seja desesperadamente corrupto, é isso que está falando. Não, siga o seu coração né? E você vai seguir para o abismo. Eu vai falando agora lá. Não, é que esse negócio de siga o coração, estou lembrando que quando a gente foi instruído sobre isso, eu não sei em que ocasião, mas era na época do pastor Marcos, não sei se foi ele, não sei. Eu sei que o importante do nosso coração é quando Deus coloca a vontade dele no nosso coração, você pode seguir o que Deus colocou no seu coração. Então, filho meu, dá-me o teu coração. Aí você dá o coração, aí ele administra. Às vezes, cria essa barreira, se não siga o seu coração, porque o seu coração é humano e ele vai te fazer errar. O natural. Mas quando você sente, não, estou sentindo no meu coração que Deus está me movendo para isso. Aí outra história. É só porque eu estou falando isso mais especificamente pelos meus dois filhos que estão aqui, e o nosso Pinho. Que o terceiro não está aqui, né? E que é o primeiro. Não, até para todos nós mesmos, porque nós que somos adultos, a gente consegue diferenciar e discernir isso, né? E eu sempre converso com meus filhos e falo assim: mas o que Deus está colocando no seu coração? Você tem que orar, esperar Deus. Não, aí tudo bem. O que Deus está colocando no seu coração? Agora você seguiu o seu coração natural, e você falou isso inclusive para o incrédulo, lá no Karate Kid, que nem tem o Espírito Santo. Não é porque, na verdade, a gente escuta e consegue discernir bem, né, cara? Nós temos 30 anos na jornada, mas eu só estou...
Você fala, siga o seu coração, seja prostituto, seja lascivo, seja impuro, seja ciumento, seja porfioso, seja glutão. Se você seguir seu coração, você vai ir para esse caminho. E nós também temos uma identidade, né? Nós temos um novo coração, o espiritual. Um coração que inclusive tem olho. Justificado, limpo, justificado, limpo, e é esse novo coração que é direcionado pelo Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, que nós devemos sim. Como é que é a musiquinha? Recebeu um novo coração. Aí sim. Então fala assim, siga seu novo coração. Coração regenerado. Sim. Coração. Você lembra disso, não lembra disso? Sim, então siga seu novo coração. Mas o velho coração te leva para o buraco. E que inclusive o novo coração tem até olho. Você sabia disso, que tem olho? Eu fiquei espantado com isso outro dia, que eu já li essa passagem 1 trilhão de vezes e nunca tinha notado aqui. Iluminados os olhos do vosso coração. Está lá em Efésios 1,18. A pessoa, o nosso coração pinga colírio, cai cisco nele, tem cílio. É engraçado, é lógico que isso aqui é uma metáfora, né? Não tem condição de ter uma retina lá no músculo cardíaco. Não, o que a Elaine comentou, adicionou ali, é procedente. Porque senão você radicaliza demais para um lado ou radicaliza demais para o outro. O que está sendo dito aqui o velho coração é uma bomba. O incrédulo não tem outro coração a seguir a não ser só esse que ele tem. Mas eu já falei isso, acho que na época lá da Serburgo, há uns 4x anos atrás, que o crente, ele é como se fosse um carro flex. Ele tem a opção de andar a álcool ou a gasolina. Nós meio que temos uma chavinha. Você tem a opção de andar em si mesmo, gerando morte, ou no Espírito Santo, gerando vida. Porque as obras da carne conduzem para a morte. A consequência de prostituição, impureza, inveja, porfia e coisas semelhantes a essa é morte, que é afastamento de Deus. Bom dia. Estas coisas nos afastam de Deus. Já andar no Espírito não é que nos aproxima de Deus, nos funde com Deus. Você manifesta aquilo que você na realidade é. Porque a velha natureza já é declarada morta. Nós temos que andar nessa fé. E tem um versículo aqui que faz, você lê esse contexto mesmo. Contra essas coisas não há lei. Em Gálatas 5:24b diz: contra estas coisas não há lei. Você nunca vai achar uma plaquinha assim: é proibido amar, é proibido estar alegre, é proibido ser bom, é proibido ter paz no coração. Mesmo que tenha essa proibição, ela não vai conseguir ser produtiva, porque isso é uma decisão pessoal, é uma decisão de cada um. Então, na semana que vem, se o senhor permitir, eu gostaria de expandir essa. Nós ainda não entramos no nosso estudo, nós estamos preparando. O nosso estudo é Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 25. Mas ainda tem que preparar o terreno para que quando a gente chegar na passagem propriamente dita, a gente tenha um entendimento do seu contexto mais imediato, que é o capítulo 5, o seu contexto médio, que é a carta de Gálatas, o seu contexto um pouco maior, que é o Novo Testamento, e o seu contexto maior de todos, que é a própria Escritura. E tem um aspecto aqui que a gente precisa explanar um pouco, dilatar ela um pouquinho, que é a questão da lei. Contra estas coisas não há lei. Que lei? Nós vamos ter que discernir quais são as leis e que lei é essa que Gálatas aborda, dentro do contexto do capítulo 5, dentro do contexto da carta, dentro do contexto do Novo Testamento e dentro do contexto das Escrituras.
Então nós vamos dar uma passadinha em algumas passagens, principalmente da do Novo Testamento, porque a do Velho Testamento predomina a mosaica. Quando lei é citada no Velho Testamento, está falando de lei mosaica. E algumas vezes é uma figura de linguagem que sinonimiza toda a Escritura pela palavra lei ou preceito. Então nós vamos dar uma ampliada nesse contexto desse texto. Que lei é essa que não condena esse fruto? Amém?